Examinando a flora intestinal dos dois grupos, os pesquisadores teriam a chance de ver se alguma espécie particular poderia ser responsável pelo aumento de peso. Descobriram que uma bactéria chamada Lactobacillus reuteri, um membro do filo Firmicutes, era bem mais abundante no intestino dos pacientes que haviam recebido vancomicina. Como é resistente a esse antibiótico, ela podia se espalhar feito erva daninha, enquanto outras espécies eram dizimadas pelas drogas. Através da guerra biológica, os antibióticos tinham dado uma vantagem injusta ao inimigo. Além disso, a própria reuteri produz algumas substâncias químicas antibacterianas. Conhecidos como bacteriocinas, esses compostos podem impedir que outras bactérias voltem a crescer, assegurando o domínio da reuteri no intestino. Espécies semelhantes de lactobacillus vêm sendo dadas ao gado há décadas, elas também fazem os animais ganharem peso. Outro estudo aproveitou o tesouro de informações da Coorte Nacional de Nascimentos da Dinamarca. Os pesquisadores analisaram dados de saúde de quase 30 mil pares de mãe e filho e descobriram que os antibióticos tinham diferentes efeitos nos bebês, dependendo do peso da mãe. Os filhos de mães esguias se tornavam mais passíveis de ficarem com excesso de peso, enquanto as crianças de mães obesas ou com sobrepeso tiveram um efeito inverso, um risco reduzido de desenvolver excesso de peso. É difícil saber ao certo porque os antibióticos estão tendo resultado contrário nesses bebês, mas é intrigante pensar que talvez estejam, por um lado, corrigindo uma microbiota obesa e por outro, destruindo uma microbiota magra. Em outro estudo, descobriu-se que 40% das crianças com excesso de peso receberam antibióticos em seus primeiros 6 meses, número que, nas crianças cujo peso é normal, cai para apenas 13%. Por mais persuasivos que pareçam, esses experimentos não provam que os antibióticos podem causar aumento de peso nem que isso seja consequência de uma microbiota alterada, não um efeito direto do próprio medicamento. Uma equipe da Universidade de Nova York liderada por Martin Blaser, médico infectologista e diretor do projeto Microbioma Humano, resolveu descobrir precisamente o que os antibióticos podiam causar à microbiota e ao metabolismo. Em 2012, a equipe havia demonstrado que doses baixas de antibiótico perturbavam a composição da microbiota de camundongos jovens, modificavam seus hormônios metabólicos e aumentavam sua massa de gordura, embora não afetasse o ganho de peso em geral. Uma de suas suspeitas era de que a idade fosse fundamental e de que quanto mais cedo dessem antibióticos aos camundongos, mais substancial seria o efeito encontrado. Estudos epidemiológicos já haviam mostrado que bebês humanos que receberam antibióticos nos primeiros 6 meses eram mais passíveis de desenvolver excesso de peso do que os que chegavam ao primeiro aniversário sem terem sido expostos ao medicamento. O mesmo vale para animais de fazenda. Para obter o melhor efeito de aumento do peso, é importante começar a ministrar os antibióticos o mais cedo possível. Num segundo conjunto de experimentos, o grupo de Blaser ministrou doses baixas de penicilina em ratinhas grávidas, pouco antes de darem à luz, e continuou com os medicamentos durante a amamentação. Como era de esperar, durante o tempo em que eram amamentados, os camundongos machos que ingeriram penicilina cresceram bem mais rápido que os do grupo de controle. Quando chegaram à fase adulta, tanto machos quanto fêmeas ficaram mais pesados, com um percentual de gordura maior que os camundongos que não receberam remédio algum. A equipe ficou curiosa em saber o que aconteceria se, além da penicilina, os camundongos fossem submetidos a uma dieta rica em gorduras. As fêmeas com uma dieta normal desenvolveram cerca de 3 gramas de gordura dentro de seus corpinhos até atingirem 30 semanas, independentemente de terem recebido ou não um antibiótico. A massa gorda de um conjunto idêntico de fêmeas que recebeu uma dieta rica em gorduras aumentou em cerca de 5 gramas. Elas não ficaram mais pesadas, mas tinham menos massa magra e mais massa gorda. Mas incluir uma dose baixa de penicilina dieta rica em gorduras fez com que outro grupo de ratinhas desenvolvesse 10 gramas adicionais de massa gorda. De algum modo, a penicilina havia amplificado os efeitos de uma dieta rica em gorduras, fazendo as camundongas armazenarem uma parcela ainda maior das calorias a mais que vinham ingerindo. Para os camundongos machos, a dieta rica em gorduras teve um efeito maior, elevando sua massa gorda de 5 gramas com uma dieta saudável, com ou sem penicilina, para 13 gramas. Mais uma vez, a combinação de uma dieta rica em gorduras com uma baixa dose de penicilina aumentou o ganho de gordura, levando a uma massa gorda de 17 gramas. Fica claro que apenas a dieta rica em gorduras já vinha causando obesidade nos camundongos, mas os antibióticos estavam tornando uma situação ruim ainda pior. O transplante da comunidade alterada de micróbios produzida pela baixa dose de antibióticos em camundongos livres de germes induziu as mesmas mudanças no peso e no percentual de gordura, indicando que a composição microbiana era responsável pelo aumento de peso nos camundongos, não os próprios remédios. O preocupante foi que, embora a interrupção do tratamento permitisse a recuperação da microbiota, seus efeitos metabólicos perduraram. A penicilina é a classe de antibiótico mais receitada a crianças, se podemos nos basear nos camundongos. O tratamento muito precoce com esses medicamentos poderia causar alterações permanentes em seu metabolismo. Está cedo demais para sabermos ao certo se os antibióticos causam obesidade ou quais variedades poderiam ser as responsáveis, mas dada a escala grande e crescente da epidemia de obesidade, esses sinais tentadores de uma causa mais profunda do que a gula e a preguiça deveriam nos deixar vigilantes contra o abuso desses complexos e preciosos remédios. Martin Blaser alerta que entre 30% e 50% das mulheres americanas recebem antibióticos como procedimento de rotina durante a gravidez ou no parto, na maior parte penicilina, como os camundongos. Embora muitos deles sejam sem dúvida necessários, é importante avaliarmos os custos e benefícios dessa prática à medida que novos dados vão surgindo. Quanto ao gado, evidências de que a resistência aos antibióticos dados aos animais passavam para os seres humanos colocaram fim ao seu uso para promover o crescimento, ao menos na Europa. Desde 2006, os fazendeiros na União Europeia estão proibidos de usar antibióticos exclusivamente para engordar o gado, embora continuem sendo permitidos para curar doenças, é claro. Nos Estados Unidos e em muitos outros países, antibióticos promotores do crescimento continuam sendo usados. Portanto, é normal que você se pergunte, ainda que consiga evitar tomar antibióticos por conta própria, será que não está sendo inadvertidamente drogado quando devora um bife ou bebe leite no café da manhã? Afinal, muitos antibióticos são absorvidos pelo sangue, pelos músculos e pelo leite de um animal, e alguns podem resistir ao processo de cozimento e chegar ao seu intestino depois de ingeri-los. A boa notícia para quem vive nos países desenvolvidos é que existem regras rigorosas proibindo as fazendas de abaterem ou ordenharem animais recentemente tratados. Por outro lado, em muitos lugares menos rigorosos, testes revelam alimentos contaminados por resíduos de antibióticos que ultrapassaram os níveis seguros. Dependendo de onde você mora e para onde viajou, há grandes chances de ter absorvido ao menos alguns antibióticos por meio da alimentação. Os veganos podem estar se considerando sortudos após lerem isto, mas, apesar das virtudes de seu estilo de vida, não estão livres dessa ameaça específica.
Apesar de legumes, frutas e verduras não receberem doses diretas de antibióticos, muitas vezes esses produtos crescem em solo fertilizado com esterco animal, que não é apenas uma fonte rica de nutrientes, mas também de drogas. Cerca de 75% dos antibióticos dados aos animais passam direto e saem nas fezes. Para alguns tipos de antibióticos, pode haver até uma dose do medicamento para cada litro de esterco. Isso equivale a borrifar o conteúdo de uma ou duas cápsulas de antibióticos a cada 10 metros quadrados de terra cultivada. Alguns desses antibióticos permanecem ativos quando penetram no solo, mantendo a mesma capacidade de matar bactérias que teriam se estivessem na embalagem. Isso significa que a concentração pode aumentar ainda mais a cada aplicação de esterco. Tudo isso não importaria se os antibióticos permanecessem no solo, mas não é o que acontece. Legumes, frutas e verduras, do aipo ao coentro e ao milho, contêm resíduos de antibiótico, quantidades ínfimas em cada planta, mas que vão se acumulando no decorrer de semanas e anos. Existem regras para administrar antibióticos aos animais antes de serem mortos e levados para a mesa de jantar, mas nenhuma regra determina a aplicação de esterco à terra cultivada. Apesar de sua forte ligação, ainda não se sabe ao certo se resíduos de antibióticos na comida podem ser a causa subjacente da epidemia de obesidade, mas essa questão suscita muitos debates científicos. Nossa cintura começou a crescer na década de 1950, pouco depois que os antibióticos se tornaram disponíveis para o público em geral. No entanto, a década de 1980 testemunhou um grande aumento no número de pessoas com excesso de peso, a mesma época em que as operações agropecuárias passaram a ser superintensivas. Existem cerca de 19 bilhões de frangos vivos na Terra, a qualquer dado momento, são cerca de 3 por pessoa, muitos deles espremidos em gaiolas de vários andares. Muitos antibióticos são necessários para manter os frangos nessas condições sem que adoeçam. O Dr. Lee Hyde, especialista em saúde pública, observa que, nos anos 1980 e 1990, o maior aumento dessas granjas modernas ocorreu na região sudeste dos Estados Unidos, o epicentro exato da epidemia da obesidade, onde a população americana é mais gorda. Se os antibióticos podem nos engordar, por quais outros danos poderiam ser responsáveis? Diversas outras doenças que parecem estar associadas à desbiose no intestino já foram mencionadas aqui: alergias, autoimunidade e transtornos mentais. Como os antibióticos são capazes de destruir a microbiota, em teoria, todas essas doenças poderiam ser provocadas pelo tratamento com esses medicamentos. Você se lembra de Ellen Bolt, do capítulo 3, cujo filho Andrew desenvolveu autismo quando bebê? Ellen atribuiu a regressão súbita de Andrew aos repetidos tratamentos com antibióticos prescritos para o que parecia ser uma infecção do ouvido da criança. Como a obesidade, o autismo também já foi raro, e sua incidência vem aumentando desde os anos 1950, afetando hoje uma em cada 68 crianças. Os meninos são os mais atingidos, e cerca de 2% deles se encaixam em algum ponto do espectro autista aos 8 anos. A culpa já foi atribuída a vários fatores, entre os quais o mais polêmico foi a vacina combinada para sarampo, cachumba e rubéola, MSR. Porém, nunca foram encontradas evidências que indiquem a validade desse vínculo causal, e a atenção das pesquisas se voltou para a flora intestinal. Crianças com autismo parecem abrigar uma comunidade desequilibrada de micro-organismos. Essa desbiose afeta o cérebro em desenvolvimento dos nenéns, tornando-os irritáveis, retraídos e repetitivos. Será que Ellen Bolt tem razão sobre a causa do autismo de Andrew? Os antibióticos são claramente capazes de alterar a microbiota, mas será que eles foram mesmo responsáveis por deixar Andrew tão mal? Seu diagnóstico constante de infecções no ouvido nos oferece uma pista. Acontece que 93% das crianças com autismo sofreram de infecções no ouvido antes de completarem 2 anos, em comparação com 57% das crianças saudáveis. Como mencionei, nenhum médico está disposto a deixar uma infecção de ouvido infantil sem tratamento, com medo de que o bebê não aprenda a falar ou seu quadro piore e se torne algo perigoso como febre reumática. Assim, acaba recorrendo aos antibióticos, o seguro morreu de velho. A associação entre infecções no ouvido e antibióticos existe. Um estudo epidemiológico mostrou que crianças com autismo normalmente receberam 3 vezes mais antibióticos do que aquelas sem o distúrbio. As que recebem antibióticos antes dos 18 meses parecem correr um maior risco. Além disso, está uma conexão real. Não podemos culpar o estado precário da saúde em geral, que tenha levado a mais doenças, entre as quais o autismo, porque antes desse diagnóstico, as crianças autistas nesse estudo não haviam visitado o médico nem tomado mais medicamentos do que as que apresentaram desenvolvimento normal. Ainda são necessários novos estudos com mais crianças para termos certeza dessa ligação, além de ser crucial decifrarmos um mecanismo claro que explique seu funcionamento. Mas como já estamos sendo alertados para reduzir o consumo de antibióticos,